Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos estudar as derivadas das funções trigonométricas. Um assunto muito importante que tem muita aplicação depois porque os assuntos acabam se misturando. Então, bora lá. Em primeiro momento, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Infelizmente, as derivadas das funções trigonométricas a gente tem que decorar. Eu acho bem ruim a gente ter que decorar, mas infelizmente é assim. Mas, para a felicidade de vocês, a gente só precisa decorar duas. A gente só precisa decorar a derivada do seno e a derivada do cosseno. Aí tu me pergunta, mas por que, professor? Porque todas as outras a gente usa a regra do quociente e a gente encontra essa derivada. Porque todas as outras derivam do seno e do cosseno. Por que eu digo isso? Olha aqui, ó. Tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, cosseno sobre seno. Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre o seno. Então aqui a gente pode aplicar o quociente e a gente vai encontrar todas essas derivadas. Quer ver? Eu vou te mostrar. Por exemplo, se eu pegar a função tangente de x, certo? Então, vamos pegar f de x, né? Para ficar completinho. Então, f de x é igual a tangente de x. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer a derivada. Só que antes a gente lembra que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, a função que a gente quer estudar, ela é seno de x sobre cosseno de x. Então, a derivada da nossa função, lembra? A gente vai chamar esse cara aqui de g e esse cara aqui de h. Então, a nossa g' vai ser a derivada do seno, é o cosseno, e a nossa h' vai ser o quê? A derivada do cosseno menos o seno. Por isso que eu disse que a gente só precisa lembrar dessas duas. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pelo segundo ao quadrado. Substituindo aqui, g', cosseno de x, vezes o h, que é cosseno de x também, menos o g, que é seno de x, vezes o h', que é menos o seno de x. Tudo isso daqui dividido pelo h ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. Se a gente for resolver isso aqui, a gente vai ter o quê? Cosseno ao quadrado de x menos com menos mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Aqui em cima a gente tem identidade trigonométrica. Não sei se vocês se recordam. Se não recorda, eu tenho uma playlist só sobre trigonometria aqui, que diz o seguinte, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso tudo é igual a 1. Então, usando essa identidade, que eu vou deixar destacada aqui para nós, né, por causa dessa identidade aqui, a gente vai substituir o nosso numerador por 1, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Como 1 elevado ao quadrado é sempre 1, a gente pode botar todo mundo para dentro da função exponencial quadrática. E 1 sobre o cosseno, a gente já viu, né, em trigonometria, que é igual a secante ao quadrado de x, o quadrado por causa desse cara aqui. Então, a gente conclui que f' de x é igual a secante ao quadrado de x. E a gente não precisou decorar que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Só aplicamos as regras, tá bom? Então aqui, ó, quem quiser pode dar pausa
eu mostro para vocês, usando aquela teoria que a gente usou para demonstrar um limite, uma derivada através de um limite, como que a gente consegue concluir que seno, a derivada do seno, é igual ao cosseno. Lembrando que a gente tem que usar soma de arcos, uma sequência de fórmulas, e a gente consegue chegar no cosseno de x. Quem tiver interesse, pode botar aqui nos comentários que eu ajudo a entender, se não, olha aqui, não tem problema nenhum. Então, para a gente finalizar a aula agora, vamos resolver esses 3 exemplos aqui. São bem diretos, mas vamos ver como é que a gente vai sair nisso, tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente tem que usar a regra do produto, né? Eu vou chamar essa primeira função aqui, ó, de g de x e a segunda função de h de x. Então lembra? Ó, se eu tenho uma multiplicação, aqui de funções, opa, o que a gente vai ter? A derivada, ó, nossa f de x é x vezes seno de x. Então a gente sabe que a derivada de um produto é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos substituir aqui. A gente sabe daqui, ó, que g' de x é 1, que h' de x é cosseno de x. Então, g', 1 vezes o seno de x, mais x vezes cosseno de x. Então, no final das contas, o resultado vai dar o quê? Seno de x mais x cosseno x. Vamos ver o outro exemplo? Aqui, nós temos a regra do quociente. Este cara aqui eu vou chamar, esse aqui vai ser o meu g de x, e esse cara aqui de baixo vai ser o meu h de x. Então, como a gente sempre fez, g de x é igual ao seno de x, e o meu h de x é igual a 1 mais cosseno de x. Se eu for fazer a derivada deles, então eu vou ter g' de x é igual a cosseno de x, e h' de x vai ser igual a menos o seno de x. Tá bom? Então vamos lá. F' de x, lembrando, vai ser o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, aqui vai dar cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, menos seno de x vezes, o que a gente vai ter aqui? Menos seno de x. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno de x, tudo isso ao quadrado. Então, só reformulando aqui, fazendo a distribuição aqui, ó, nesses dois caras, a gente vai ter o quê? Cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais, seno ao quadrado de x. Tudo isso daqui dividido por 1 mais cosseno de x ao quadrado. A gente tem uma identidade trigonométrica, tá pipocando na tela aí. Eu vou deixar ela em evidência aqui para vocês verem, que a gente já viu nos exercícios anteriores, ó. Esse carinha aqui. Isso aqui, essa identidade trigonométrica, ela é igual a 1. Então a gente tem o que, ó? Cosseno de x mais 1, dividido por 1 mais cosseno de x ao quadrado. E se eu arrumar esse cara de cima, ele vai ficar muito parecido, para não dizer igual, com o de baixo. Tá certo? Então eu posso cancelar um daqui com um daqui. No final das contas, a derivada dessa função é 1 sobre 1
mais cosseno x. Vamos ver a nossa última expressão agora? Bora lá. Ó, aqui ele pediu a derivada segunda da secante. O que a gente tem? Secante, lembra que é 1 sobre cosseno de x. Essa aqui eu vou chamar que é a minha h de x. E essa, não, vamos deixar na ordem, né? Essa aqui eu vou chamar a minha g de x. E essa daqui é a minha h de x. Então, deixa eu escrever aqui. G de x é igual a 1. H de x é igual a cosseno de x. O que a gente faz? Vamos tirar a derivada delas. Então, a derivada da primeira é 0, que é uma constante. A derivada da segunda é menos seno de x. Então, vamos construir um produto, lembra? Porque agora a nossa função é essa aqui, ó, f de x igual a 1 sobre o cosseno de x. Então, se a gente for fazer a regra do quociente, vai ser o quê? Ó? F' de x vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, fazendo as substituições aqui, g' 0 vezes cosseno de x menos 1 vezes menos o seno de x. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Fazendo as devidas simplificações, né? O que a gente encontra? Esse cara aqui dá 0, menos com menos dá mais. Então, fica seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mas, a gente pode dividir isso aqui, ó, em sendo seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Concordam comigo? Eu só abri o nosso quadrado aqui. Então, a gente tem que a f' de x é igual a tangente de x vezes a secante de x. Como que eu sei isso? Do seguinte fato. Olha aqui comigo. Esse cara aqui, ó, equivale a tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Tá bom? E esse cara aqui, ó, equivale a secante. Secante é 1 sobre cosseno. Então, a gente quer a derivada segunda, então a gente vai chamar essa função agora de g, e essa função agora é a nossa h. Então, ó, o que vai ser? A derivada segunda da nossa f vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, porque agora aqui é um produto. Então, fazendo as substituições, g', a gente sabe que a derivada da tangente ela é igual a secante ao quadrado dos exercícios anteriores. Lá quando eu mostrei para vocês por que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Vezes, deixa eu botar o x aqui, vezes secante de x mais a g, que é a tangente de x, vezes a derivada da secante que a gente acabou de encontrar, que é esse cara todo aqui, que é tangente vezes 1 sobre o cosseno. Então, reorganizando as contas aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter o seguinte. Só para eu me encontrar. Aqui é secante. Tá. Então, a gente vai ter isso aqui, ó.
secante ao cubo de x mais a gente vai ter tangente ao quadrado, que vai ser o que, ó? Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Né? Tangente vezes tangente, tangente ao quadrado, tangente é seno sobre cosseno. O secante ao cubo é 1 sobre o cosseno ao cubo de x, mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao cubo de x. Isso aqui dá 1 mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao cubo de x. E aí, a gente encerrou. Quer dizer, encerrou não, né? Agora a gente tem que fazer a substituição. Tinha esquecido dessa parte. Eu vou apagar essa primeira parte ali de cima e aí a gente já volta resolvendo essa última parte da questão. Então, né, a gente já sabe quanto vale a derivada, só que ele nos diz, ó, que a derivada segunda, ele quer saber quanto vale nesse ponto. Então a gente vai fazer o que? Derivada segunda de π sobre 4, que é a mesma coisa que a derivada segunda de 45 graus, onde tem x a gente substitui por 45 graus, certo? Cosseno de 45 graus ao cubo. Só que seno e cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, dividido por raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Então aqui vai dar 1 mais 2 sobre 4, divididos por 2 na 3 meios sobre 8. Essa soma aqui em cima vai dar exatamente 3 meios, porque esses caras aqui ficam 1, 2, e aí a gente encontra os 3 meios. Aí aqui a gente ainda segue com 2 na 3 sobre 8, dividido por 8. Então a gente mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido, certo? Isso aqui, esse cara eu posso, esse aqui vai dar 1 e esse cara vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar quanto? 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 na 3 sobre 8. Então, isso aqui, no final das contas, é igual a 12 dividido pela raiz cúbica. Desculpem, aqui não é. É 13 meios, não 3 sobre 8. Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Né? E aqui não é cubo, aqui é 2. Então, 2, 2 e 2. Então, a gente tem 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 12 dividido por 2, raiz de 2, que é igual a 6 sobre raiz de 2, que é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, no final das contas, dá igual a 3 raiz de 2. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Qualquer problema que tenha tido no meio do caminho, escreve para mim que eu te ajudo. Nos vemos na próxima semana. Tchau.